Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao GTS 26 São Paulo, evento do Comitê Gestor da Internet do Brasil, com a organização do NIC-BR. Eu sou Adriano Cancian, sou responsável pelo Comitê de Programa do GTS. E, em nome do Comitê Gestor e do NIC-BR, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, agradecê-los pela presença. E, como é costume nosso, nós começaremos imediatamente as apresentações do evento de hoje, agradecendo nossos patrocinadores, sem os quais esse evento não seria possível. Os nossos patrocinadores Platina, a Abranet e a NTT Communications. O nosso patrocínio ouro da Juniper, da Promon Logicalis, do Grupo Binário e da Cisco. E o patrocínio prata da Silix, da Netflix, da EPS, da SAM e do G8, organização, então, do NIC-BR e do CGI.br. Para quem está nos assistindo remotamente, a transmissão do evento já está sendo feita pelo site gtergts.nic.br, o que é óbvio, caso contrário não nos estariam vendo remotamente. Mas eu estou dizendo isso porque, para quem está nos assistindo remotamente, a interação pode ser feita por intermédio de Twitter, @gtergts, através do próprio chat room, que está na página do evento gtergts.nic.br, e pelo tradicional e-mail que nós gostamos mais, gter@registro.br. Muito bem. Então, iniciando o GTS 26 dessa manhã, nós gostaríamos então de convidar a Daniela Barbetti, da Unicamp, do CECIRT da Unicamp, que vai fazer a abertura hoje falando sobre uso de flows no tratamento de incidentes de segurança da Unicamp. Daniela, obrigado. Obrigada. Bom, gostaria de agradecer em nome da Unicamp o aceite pelo comitê do GTS, para a gente apresentar essa palestra. Nós somos universidade, mas esse não é um trabalho acadêmico, é o dia a dia do CECIRT Unicamp. Nós usamos essa ferramenta diariamente, faz um ano já que nós estamos com isso em produção. Eu sou a Daniela, meu sobrenome é da Unicamp. E vamos lá. Nós estamos usando flows para tratar incidentes de segurança. Eu não sei se alguém aqui estava na palestra que teve em setembro, o evento do CERT, essa palestra já foi ministrada, mas eu mudei algumas coisinhas para ficar emocionante aqui para nós. A agenda, eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho do CECIRT Unicamp, sobre a rede de dados da Unicamp e sobre o uso de flows no tratamento de incidentes. Todo o histórico de como a gente implementou, alguns estudos de caso e estatísticas. Bom, o CECIRT Unicamp ele foi concebido, em 99. Nós temos 16 anos de atuação e somos responsáveis por quê? A gente recebe, analisa, processa e responde todos os incidentes de segurança da universidade. Tudo externo, tanto interno quanto externo. Tudo é roteado por nós. Hoje, estamos analisando flows, fazemos análise também dos logs dos honeypots que nós temos e de alguns files que são administrados pelo Centro de Computação da Unicamp. Agora, em 2015, nós fizemos um trabalho bem grande na parte de detecção de vulnerabilidades. Nós testamos os nossos websites, 425 websites foram testados, e nós tivemos aí foi um trabalho bem legal que a gente conseguiu reduzir, corrigir 1.200 vulnerabilidades graves no nosso ambiente. A gente tem a intenção de continuar com esse trabalho o ano que vem e retestar tudo. Além disso, a gente ministra palestra de conscientização para usuários finais. Nós fizemos uma palestra toda baseada no material do CERT-BR, da cartilha de segurança. Então, é um trabalho que foi bem aceito na universidade. A gente vai até a unidade, ministra para o usuário final, era um trabalho que a gente não fazia antes. Eles adoram a palestra, adoram os fascículos do CERT que a gente leva, que o CERT manda para a gente. E a gente mantém o nosso site, o www.securityunicamp.br, quando dá tempo.
e mantém o nosso ambiente computacional, da nossa equipe. Além disso, a gente está dentro também de um projeto da RNP, que é o ICP-Edu, que a gente emite certificados digitais pela Global Sign. Então, nós já temos mais de 300 certificados emitidos. A nossa meta é que todos os certificados autoassinados da Unicamp, a gente consiga remover tudo e colocar todos os certificados válidos dentro desse projeto. Bom, para ter uma ideia do nosso atendimento, nós somos hoje 4 analistas de segurança, nós 4 estamos aqui, e até hoje, até ontem, né, nesse ano de 2015, a gente já tratou 20.647 probes de segurança. Quer dizer, é um número bem grande para 4 pessoas, mas estamos aí, firmes e fortes. Talvez a gente passe ou empate em 2014, o número de incidentes tratados. Bom, a rede da Unicamp, nós somos um AS próprio. Temos 3 blocos de rede IPv4, 1/16, 1/17, 1/20 e um bloco IPv6. Temos um link agregado de internet de 60 gigabits por segundo. A gente sai pela internet pela RNP. Temos aproximadamente 70 mil usuários e uma média de 280 mil pacotes por segundo na nossa rede. Para vocês entenderem o nosso trabalho, lá na Unicamp, a administração de TI ela é descentralizada. Então, cada unidade de órgão tem sua própria equipe de TI. Isso quer dizer o quê? Que nós atuamos com aproximadamente 90 equipes de TI diferentes. Nós temos uma diversidade grande de conhecimento técnico, de software e de sistema operacional. O que vocês imaginarem tem na rede da Unicamp. E nós somos um CSIRT de coordenação. A gente não põe a mão na massa, a gente coordena o que acontece na rede. A gente só coloca a mão na massa quando a gente vê que o técnico que está na frente não consegue realmente resolver o problema, a gente vai e ajuda. Senão, a gente passa a responsabilidade para cada unidade. Bom, essa parte de flows, como que tudo começou? Em 2013, nós viemos participar do Fórum de CSIRTs, que é promovido pelo CERT-BR, e começou essa ideia de flows. Flows para lá, flows para cá. Eu lembro que eu não vim esse ano, e o Vanderlei e o Gesiel que vieram, chegaram e falaram, não, Dani, a gente precisa agora tratar incidentes por flows. Eu falei, o que é isso? Do que vocês estão falando, né? Não, está todo mundo falando que isso dá certo, tal. E qual foi o nosso primeiro problema? A gente não coletava flows na rede da Unicamp. E um dos problemas foi que a gente precisou convencer a fazer a coleta dos flows, porque nós somos equipes separadas. Nós temos a equipe de segurança e a equipe de analistas de rede. Então, a gente precisava que os analistas de rede fizessem esse trabalho por nós. E aí teve todo um convencimento da nossa parte, porque a primeira pergunta que é feita é o seguinte, vocês estão meio malucos? Flows? Flows é para o pessoal de redes, flows não é para CSIRTs? Né? Tem esse dilema aí, é para um, não é para outro. Mas uma coisa bem legal é o seguinte, as 2 equipes conseguem trabalhar com os dados de formas diferentes. A gente tem um olhar para flows como tratamento de incidentes e o pessoal de redes como analista de redes. Então, dá para trabalhar tranquilamente. Bom, o que é um flow? Um flow é um sumário com vários pacotes de rede. O que a gente quer com isso? A gente quer analisar o que está saindo da nossa rede. Para quê? Para que a gente consiga detectar anomalias e tentativas de intrusão de um modo mais eficiente. Porque a gente consegue pegar as coisas praticamente online. Hoje, a gente tem uns relatórios que são gerados 2 vezes por dia. Então, praticamente, conforme vai acontecendo, a gente está pegando os problemas, que eu vou apresentar mais para frente. Bom, uma outra coisa muito legal de coletar flows é que você tem o histórico do que passa pela sua rede. Então, você não tem a guarda do conteúdo do pacote, mas você sabe que a conexão existiu. E isso é muito legal e tem ajudado muito a gente. Porque, às vezes, a gente tem um problema, mas, às vezes, sei lá, tem uma invasão que apagou os registros de log, a gente vai nos flows e a gente consegue ver o que realmente aconteceu. A gente está usando bastante, no começo nem tanto, mas agora a gente está usando bastante como ferramenta de suporte para fazer correlação de problemas de segurança.
E o que aumentou? Aumentou a eficiência do nosso tratamento de incidentes. Por quê? O que nós conseguimos identificar com essa ferramenta? Computadores infectados com códigos maliciosos, servidores comprometidos, vários servidores comprometidos, envio de spam, erros de configuração e outros exemplos. Bom, nós tivemos 3 passos básicos para a gente conseguir colocar isso em produção. Qual que foi? O primeiro passo foi a gente conseguir coletar os dados. Os nossos roteadores de borda são Brocade, e o analista de rede que fez essa coleta para nós usou o protocolo do S-Flow. O S-Flow ele faz coleta por amostragem. Por que vocês usaram S-Flow e não usaram NetFlows? Porque por incompatibilidade técnica do equipamento. O nosso equipamento precisava que fosse comprado um módulo para que o NetFlow funcionasse, e nós não conseguimos esse módulo. Então, a gente teve que fazer funcionar com o S-Flow. E como é que foi feita a liberação? Nós temos 5 roteadores principais na Unicamp. E o que a gente foi fazendo? A gente fez a liberação gradual, controlando a quantidade de amostras que a gente faz a coleta. Lembra que eu falei? A gente tem 283 mil pacotes por segundo na rede. Então, a gente começou a pegar a coleta de que forma? Primeiro, a gente pegava um pacote a cada 2048, depois um a cada 1024, e a gente chegou no ajuste que é 1 para 512, que é a nossa configuração hoje. Então, a cada 512 pacotes, a gente coleta 1. E isso dá uma amostragem boa para a quantidade de pacotes que a gente tem rolando no backbone, né? Todos esses ajustes, quanto tempo durou? Durou aproximadamente 3 meses. A gente fazendo trabalho junto com a analista de rede. Por quê? A gente tinha uma preocupação grande com a performance dos roteadores. A gente não poderia, de forma alguma, colocar isso em risco, porque o nosso chefe não ia gostar, ia mandar a gente parar de fazer. Então, a gente não podia correr esse risco. E a gente tinha uma preocupação com o computador que estava recebendo os dados. A gente não sabia qual que ia ser o volume, se ele ia aguentar, se ele não ia aguentar, o que ia acontecer. Bom, esse é um desenho da rede da Unicamp hoje. Então, nós temos a saída para a internet com a RNP. Aqui. Está funcionando? Na primeira versão que a gente colocou em produção, a gente estava fazendo coleta nos nossos 5 roteadores. Aí a gente percebeu o seguinte: nesses roteadores de cima passa todo o tráfego. A gente não precisava coletar os de baixo. Então, aí nós paramos de coletar aqui, e a coleta hoje é feita aqui, no nosso central e no nosso SEUEC. Esses roteadores eles estão espalhados no campus de Campinas, geograficamente, onde as unidades ficam todas aqui embaixo, né, ligadas. Fora isso, a gente atende ainda, nós temos um campus em Piracicaba e um em Limeira, atendemos o Hospital Estadual de Sumaré e 6 AMES do Estado de São Paulo, que é um convênio do governo do Estado com a universidade. Então, a coleta é feita nesses 2 roteadores hoje, dos dados dos flows. Bom, tudo bem, nós conseguimos fazer a coleta dos dados. Aí, qual que era o segundo passo? A gente falou, nossa, que legal, e agora? O que esses flows estão querendo falar para nós? Está gerando, o que nós vamos conseguir de informação deles? Então, quais foram os nossos desafios? Primeiro, interpretar o conjunto de dados que estava sendo gerado. Depois, a gente não tinha tanto conhecimento no assunto, então a gente precisou dar uma estudada no assunto. E a gente tinha uma grande preocupação, que era não gerar falso positivo. Por quê? Porque a gente não poderia colocar em risco a nossa credibilidade. Ainda bem que hoje, quando o CSIRT Unicamp ele manda uma notificação para qualquer administrador de rede da Unicamp, a gente tem praticamente uma resposta imediata deles de tomada de resolução do outro lado. Então, a gente não podia colocar credibilidade. Você começa a gerar muito falso positivo e fala, de novo, o CSIRT mandando essas coisas aqui que a gente não sabe o que é. Então, a gente não podia correr esse risco. Só que o Flows, quando você faz a análise dele, ele não é uma coisa concreta. É diferente você analisar um log de firewall. O log de firewall, você tem a certeza do que está ali. Você tem a certeza do problema. Quando você está fazendo a análise do Flows, ele te dá uma possibilidade de problema. E aí,
que vem a participação de um terceiro, né, que a gente precisa do administrador de rede na ponta para ir atrás do problema para saber se aquilo é verdade ou não, se o que a gente está suspeitando que é problema é verdade ou não. Bom, para analisar os dados, num primeiro momento, o que a gente fez? A gente começou, a primeira opção foi usar o S-Flow Tool com assinaturas Snort. Nós colocamos isso em produção, geramos alguns tickets, algumas notificações, mas o que começou a aparecer? Muito falso positivo. Nós falamos, não, nós vamos parar, não é por aí, não dá tempo de ficar estudando muito também. Não. Aí nós viemos aqui, de novo, no fórum do CERT, a gente conversando com o Klaus, ele falou, não vai parar, não, vamos começar uma parceria, eu vou ajudar vocês a colocar isso em produção. E aí o cenário mudou um pouco, e a gente começou a usar o quê? Nós começamos a usar o NFDump, com o NF100. O NF100 é a interface gráfica do NFDump, na verdade, é o mesmo, você tem o mesmo resultado usando o NFDump ou o NF100, e foram gerados alguns shells scripts. O que esses shells scripts eles fazem? Eles geram para a gente relatórios diários com evidência de problema. Não é certeza o que o relatório diz. Bom, e o terceiro passo? Tá, isso daqui é a evidência de um problema. O que eu tenho que fazer, então? Eu passo a evidência para o administrador lá na ponta ver para mim se realmente é problema ou não. Então, essa parceria do CSIRT com os administradores de rede é muito importante. E depois nós também incluímos no nosso processo de tratamento de incidentes. A gente criou template, faz o cadastro, faz categorização, faz cobrança. A gente tem todo um processo para tratar isso. Bom, vamos na parte legal do negócio, né? Bom, o primeiro relatório, um primeiro modelo de relatório que é gerado. O que é gerado nesse relatório? Todos os computadores da Unicamp que trocaram tráfego com algum comando controller de botnet. Então, o relatório ele chega para nós exatamente dessa forma. Se deu algum problema, se foi encontrado um tráfego suspeito, ele vem para nós apontando qual que é o IP que está trocando o tráfego. Aí, o que nós encontramos, analisando esses dados? Foram encontrados computadores infectados com códigos maliciosos, servidores comprometidos e muitos acessos a IRC. Logo que a gente colocou isso em produção, a gente pegou um servidor web, que estava comprometido já há um bom tempo, a gente não sabia, o administrador também da unidade não sabia. E era assim, era uma unidade pequena, mas que tinha um serviço que rodava nesse servidor que ele tinha dados sensíveis. Então, a gente teve que ajudar, inclusive, nessa parte aí. A gente tentou voltar esse servidor, limpar o que o hacker tinha deixado na máquina. Mas, depois de um certo tempo, como estava muito desatualizado também a máquina, voltou a sair ataque, a gente teve que tirar ele da rede. Qual que é o outro relatório que a gente recebe diariamente? São os computadores da Unicamp que mais enviaram dados. Antigamente, a gente fazia um corte em 10 GB. Hoje, a gente aumentou para 20, para diminuir um pouco a lista de problemas. Bom, a ferramenta, ela pega... Opa, desculpa. Tanto... Ela pega aqui já IPv6, tá? Ela está preparada para V6. Ela pega tanto V6 quanto V4. E nesse relatório a gente enxerga o quê? A gente bate o olho aqui, a gente fala, caramba, que trocou 294 GB em 12 horas? O que está acontecendo? Para onde estão indo esses dados? Aí a gente analisa esse tráfego e entra em contato com o administrador de rede. Isso daí está certo? É para ser isso mesmo? Não é? Esse relatório, o que a gente está vendo muito nele, é que estão mandando muita coisa para a nuvem. Então, vira e mexe, a gente pega coisa para a Dropbox, para a Google. Na verdade, esse daqui era sendo mandado para a Google, era um tráfego legítimo. E aí, 56 GB, 55 GB, a gente vai alertando aí, os administradores para a gente saber se o tráfego é legítimo ou não. O que pegamos analisando esse relatório? Computador infectado com código malicioso, computador participando de ataque de denial of service e computadores comprometidos, né, servidores comprometidos, e um grande uso de P2P. Na rede da Unicamp, o P2P ele é liberado para ensino, pesquisa e extensão. Não é liberado para ficar baixando filme
nem série, nem nada disso. Então, a gente pegou muita coisa, a gente conseguiu bloquear já. Bloqueio não, né? A gente pede para tirar da máquina. Um outro relatório que a gente recebe também são os computadores da Unicamp que trocaram tráfego com destino à porta TCP/25 e que não são servidores de e-mail. Como vocês sabem se são servidores de e-mail ou não? Deu um trabalho lascado no começo, porque a gente teve que montar uma lista de todos os servidores de e-mail da Unicamp, que a gente não tinha isso. Hoje essa lista está com aproximadamente 300 IPs, mas hoje está bem controlado já. Então, o que a gente pega? Normalmente, o que bate nesse relatório ou são máquinas de usuário falando na porta 25, porque a gente, infelizmente, ainda não conseguiu fazer a gerência da porta 25, ou são máquinas com problema mesmo. E aí, o que nós pegamos assim, mais de problema? Código malicioso, enviando spam, abuso de formulário web, servidores comprometidos, bug de desenvolvimento de site bugado lá, que acharam uma brecha e começaram a mandar um monte de e-mail, servidores antigos, às vezes a pessoa troca o servidor de e-mail e fala assim, depois eu mexo nisso, eu vou cuidar do servidor novo. Aí você fala assim, está saindo um monte de spam. Nossa, esqueci de desligar, tem alguém usando esse servidor. Ou então, troca de servidor. A gente está pegando bastante isso, que antes a gente não pegava. Às vezes, num final de semana, na segunda-feira, a gente bate lá um IP que a gente nunca viu, trafegando um monte de e-mail. Aí o cara fala, troquei o servidor de e-mail no final de semana. E não falaram nada para nós. Na whitelist está o IP antigo ainda dele. Bom, esse é um outro relatório que a gente faz o quê? A gente pega todos os IPs potencialmente maliciosos que acessaram os nossos honeypots no projeto que a gente tem com o CertBR e que trocaram tráfego com algum IP da Unicamp. Na verdade, esse relatório ele é mais um relatório de análise de tendência. Ele não é pequenininho assim, não. Ele é grande. Mas o que a gente analisa principalmente nele aqui? Os top 5 aqui. E o que chama atenção? É a quantidade de flows que está sendo gerado. Aí você olha aqui, você fala, nossa, tem um IP que é potencialmente malicioso, está trocando tráfego com um IP que é meu, trocou, tem bytes trocados, o que será que está acontecendo? Será que está comprometido, não está comprometido? Será que é só um ataque de dicionário? Aí a gente pede para o cara analisar lá na ponta. E, normalmente, principalmente, os que são aqui, primeira e segunda linha, batata, é problema. E o quinto relatório, que hoje são gerados 5 relatórios. A gente pega uma lista lá na Spam House de tudo que é rede super legal, rede sequestrada, rede alugada, rede controlada por spammer, e bate com IPs da Unicamp que trocaram tráfego com ela. Também é um relatório de análise de tendência, e também é um relatório grande, não é um relatório pequenininho assim, não. E olha só, o IP aqui trocando tráfego com um IP da Unicamp na 3389. Olha a quantidade de flows geradas, a quantidade de bytes trafegados. Quer dizer, indica um problema? Indica uma possibilidade de problema. Quem que vai dizer se é problema ou não? O administrador de rede na ponta. E a gente aqui pega bastante scan, mas no caso que nem esse aqui não era um scan, são vários IPs aqui tentando acesso. Bom, agora vamos para os estudos de caso. Conforme a gente recebe esses relatórios, a gente recebe esses relatórios às 7 horas da manhã e às 15 horas. Aí a gente vai tomar providência, entra em contato com o administrador para a gente ver realmente se é um problema ou não. O que a gente pegou de problema? Esse estudo de caso era um servidor comprometido. Deixa eu lembrar o que aconteceu aqui. Olha só, aqui são vários dias. 19, 20, 21, 23. Então, hoje, a gente está fazendo assim, a gente percebe uma anomalia, tipo no relatório 7 horas da manhã, a gente já não sai correndo para avisar o administrador. A gente espera um pouco, ver se vai bater no relatório da tarde também, para ver se é realmente uma anomalia ou não. Olha só, ele estava trocando aqui a quantidade de bytes trafegados. Aí nós falamos, realmente deve estar com problema esse servidor.
Quando a gente avisou o administrador que ele foi analisar qual que era o problema, a gente mandou a análise do tráfego também. Olha que tráfego esquisito. Na 9090, tráfego DP, e na 9091, também tráfego DP. Achei até que era coisa de aluno quando eu vi isso daí. Mas, na verdade, era um servidor da unidade que estava comprometido, tinha um PHP admin velho, foi explorado esse PHP admin, e eles estavam usando a máquina para fazer sabe lá o quê, né? O segundo estudo de caso. Esse daqui foram dois IPs da Unicamp, que eles passaram um sábado inteirinho, começaram exatamente no mesmo segundo, terminaram no mesmo segundo. Eles trocaram tráfego. Olha aqui, que engraçado isso aqui. Ó. A quantidade de tráfego, 18, 13, 39. Eles trocaram o tráfego o dia inteiro na porta 80 UDP. Que indica o quê? Provavelmente essas duas máquinas estavam participando de um ataque de denial of service. E o mais engraçado, isso aqui foi no final de semana com feriado, quando a gente voltou, a gente avisou o administrador, e, infelizmente, a gente tem administrador que realmente pega o problema e vai resolver, e tem uns que fingem que não vê. E esse daqui fingiu que não viu. E quando ele foi... Isso aqui foi no dia 4. No dia 9, ele não tinha tomado providência. Olha a quantidade de tráfego, 1,4 tera. Então, quer dizer, quanto mais você deixa empurrando com a barriga, o problema vai aumentando, né? Esse daqui foi um servidor web comprometido de uma unidade grande e ele não poderia ser tirado do ar. Como que a gente pegou? A gente pegou fazendo análise desse tráfego aqui. 12 GB de um servidor web que ontem não tinha esse tráfego e hoje passou a ter. O que aconteceu na madrugada? Esquisito isso. Aí a gente avisou o administrador, deu uma olhada na máquina, meio por cima, falou para a gente assim, não tem nada. A gente falou, tá bom, não tem nada. A gente não está insistindo muito. Falou que não tem, a gente falou, em caso de reincidência, a gente volta a entrar em contato. Isso foi no dia 3 de fevereiro. No dia 9, ele começou a bater no outro relatório, ele começou a falar com o comando controller de botnet. Nós falamos, tem alguma coisa nesse servidor. E realmente tinha um ambiente Apache totalmente alterado, que eles subiram na máquina. E como a gente não podia tirar esse servidor do ar de imediato, que era um servidor de uma unidade grande, que tinha muita coisa rodando, a gente teve que auxiliar. E o Gesiel ficou uns 15 dias com a administradora analisando essa máquina, que a gente queria descobrir como que ele tinha conseguido ganhar essa máquina. Porque o objetivo é esse, a gente não está preocupado com quem é que ganhou, a gente está preocupado em como ganhou. Isso que é importante. E vai, e analisa, e linhas e linhas de log. Aí nós falamos, acho que, não sei, a gente estava meio até que desistindo. Nós falamos, vamos olhar nos flows, vamos olhar no histórico dos flows para ver o que tem lá. E olha o que a gente descobriu, que ele ganhou a máquina em 15 de novembro. A gente conseguiu descobrir o IP que ele estava vindo, né, na análise que foi feita do artefato. Quando a gente voltou no histórico, então, quer dizer, ele estava na máquina desde 15 de novembro, a gente descobriu 3 de fevereiro, tomou uma ação só depois. Estava aí brincando. Esse daqui foi o caso de um computador de usuário infectado com um código malicioso e estava enviando spam. Então, a gente entrou em contato com o usuário, eu entrei em contato com o usuário da máquina mesmo, porque era dentro de uma unidade, que o administrador não era responsável por aquilo. Falei, tira a máquina da rede, porque está saindo spam. Está infectada essa máquina, entre em contato com o administrador para ver o que eles vão fazer. Aí o usuário, olha só, ele tirou a máquina, dia 19 e 20. O que eles fizeram? Não fizeram nada. Eles tiraram a máquina da rede e deixaram ela quietinha. Por quê? Eles acharam que a gente não fosse pegar de novo. Só que eles voltaram ela na rede, no dia 9. Aí a gente pegou a conexão de novo deles, mandando... Olha aqui a quantidade de flows, isso que é importante olhar. Como é que a gente sabe que isso daqui é um problema? É pela quantidade de flows aqui. 612 flows, na hora a gente bate o olho nisso daqui, 884, a gente fala tem spammer. E vira e mexe, a gente pega esse problema aí, de código malicioso enviando spam. Aí, esse daqui é um outro exemplo de um servidor comprometido também. Esse aqui é recente. No dia 7/11, a gente pegou uma conexão desse servidor, falando num comando controller de botnet. Entramos em contato. Quando a gente manda o template, a gente sugere que é código malicioso.
Então, foi muito engraçado, porque ele retornou, o administrador retornou e falou assim, passamos o antivírus, não foi encontrado nada, tal. Falei, só tem um problema, essa máquina é um Linux. Como que vocês passaram o antivírus e não encontraram nada? Vocês analisaram, vocês não fizeram nada, né? Mas tudo bem, não tem problema, não. A gente sabe que, se realmente está comprometido, vai voltar a dar problema. Aí, Daniela, é de um docente, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Aí, olha só, na sexta-feira agora, o que ele começou a fazer, o servidor? Começou a mandar spam. Olha que a quantidade de flows. Aí eu liguei para ele 3h da tarde. Daniela ligando sexta-feira, 3h da tarde, eles querem morrer. Falei, tira da rede esse servidor, porque foi feriado em Campinas ainda, na terça-feira, então foi feriado prolongado aí esse final de semana. Aí eu falei, tira da rede, porque senão vai ficar bombando de spam o final de semana inteiro. Até agora, o que a gente fez? Todos esses exemplos que eu dei, a gente pegou pela detecção dos nossos relatórios. Esse daqui é um outro exemplo de uso de flows. A gente recebeu a evidência de um problema. Na verdade, agora a gente está usando ele como ferramenta de auxílio na detecção de problema. Aqui foi um scan que a gente recebeu. Está saindo um scan de 22 de um servidor X. A gente entrou em contato lá com o administrador, ele falou para a gente assim, só tem um problema. Esse servidor ele só aceita conexão de máquina de dentro da Unicamp. Nós falamos, tem outra máquina comprometida. Aí nós falamos, então analisa os logs para a gente, vê o que você consegue descobrir para a gente chegar na outra máquina também para avisar a outra unidade. Ele falou, só tem um problema. O invasor ganhou essa máquina, ele ganhou conta de root nela e ele apagou todos os logs de auditoria. Nós falamos, caramba, que bom. Aí nós falamos o quê? Como que nós vamos chegar no outro servidor? A gente usou a ferramenta dos flows para isso. A gente tinha aqui o IP que foi comprometido, e a gente buscou lá quem fez conexão nessa máquina na madrugada, 4h da manhã. Aí a gente chegou nesse servidor, no outro servidor comprometido. E fazendo a análise dos artefatos que a gente encontrou nesse servidor, a gente conseguiu identificar também o repositório de onde ele estava baixando as coisas. Nós falamos, será que tem mais uma máquina no Unicamp? Vamos bater nos flows, ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. E batemos e encontramos um terceiro servidor comprometido. Por que conseguimos chegar nesses 2 servidores aqui? Pelo histórico das conexões, senão a gente não teria essa informação. Esse daqui foi bem legal. Não sei, quem é de universidade aqui deve estar acostumado a fazer POC, né? Prova de conceito. Os fornecedores são bonzinhos, eles mandam para a gente tudo. Eles falam, não, para vocês comprarem, para vocês testarem. Eu mando storage, mando switch, mando tudo. Aí, estávamos lá à toa, chegou uma notificação da Spam House. 2 IPs comprometidos, infectados, participando de uma botnet. Aí entramos em contato com o responsável pelo IP. Ele falou, não, isso daí é uma POC que a gente está fazendo. A gente já bateu e falou assim, mas POC? É POC com acesso direto à internet? Por que está nessa rede? Está nessa rede. Nós falamos, e o que é isso? São 2 switches. Nós falamos, switch? A switch que a gente recebeu do fornecedor tal, e que estava em tal lugar. Um grande provedor de internet do Brasil aqui. Nós falamos, meu Deus do céu, você pegou o switch que estava lá, colocou direto na nossa rede, ele veio com um brinde, porque ele está gerando tráfego. Não, Dani, vocês estão tirando um sarro da gente, não está gerando tráfego? Está gerando tráfego. Aí nós falamos para ele assim, mas pelo menos a senha do admin você trocou. Não, tá admin, tá admin. Elas falaram, nossa, tá admin, numa rede de frente com a internet, veio um Hopi Hari para a nossa rede, né? Aí a gente começou na brincadeira, aí o Gesiel virou e falou assim, bom, vamos ver então, porque até então ele não estava acreditando que estava saindo esse tráfego desses 2 suítes. Não pode ser, veio de tal lugar já estava comprometido, veio para nós. A Gesiel falou assim, vamos ver o que tem de tráfego rolando, né? E olha só a nossa surpresa, vários IPs de vários países diferentes conectados nele, na porta 22 e na porta 23.
gente fala, que legal, né? A gente ganhou um chinesinho, já o brinquedinho novo já veio. Bom, nesse último ano que a gente fez todas essas análises, quantos tickets nós geramos? Nós geramos 212 tickets, sendo que 155 foram detecções corretas, ou seja, nós acertamos em 73%. Nós erramos, entre aspas, em 27%. Na verdade, esse falso positivo, o que é isso? No começo, a gente gerou uma quantidade grande de falso positivo, porque a gente estava montando as whitelists, a gente precisava saber o que era que estava rolando aí para montar essas whitelists mesmo. E também, o Instituto de Computação, eles usam bastante IRC, então eles batiam bastante nos nossos relatórios lá de Command Controller Botnet. Então, isso gerou essa quantidade de falso positivo. Mas, assim, se vocês forem analisar... e tem uma coisa importante. Desses 155 tickets que a gente conseguiu resolver de problema, a gente não foi avisado por nenhum outro mecanismo. Tá, então, se a gente não estivesse fazendo análise de flows, a gente não teria conseguido resolver esses problemas. Com o tempo, o que mudou? A gente começou a ter a maior percepção do que era ou não problema, né? Porque hoje a gente bate o olho no relatório e sabe se é um problema ou não, mas lá no começo não foi tão simples assim. Nós fizemos vários ajustes na ferramenta, e a eficácia da ferramenta ela aumenta com o tempo. Conforme a gente vai ficando mais expert nisso, a gente vai conseguindo fazer as melhores configurações. Hoje a gente tem o quê? Um melhor comportamento da rede, e a gente hoje age com mais cautela. Então, quando a gente não tem certeza, que a gente espera para ver se o tráfego continua num próximo relatório. O sucesso do projeto. Por que deu certo? Deu certo, primeiro, porque a gente queria que desse certo. Foi uma iniciativa nossa, não foi uma iniciativa que veio de cima para baixo. A gente queria fazer isso, porque a gente gosta de viver com emoção, né? Aquele negócio de tratar incidente todo dia, aquela rotininha básica ali, também cansa. Então, a gente gosta sempre de colocar uma coisa nova aí como experiência. Todas as ferramentas utilizadas são código livre, não tem nada pago. Então, é um ganho isso. Teve um trabalho em equipe grande. Teve um trabalho do analista de rede, que trabalhou com a gente, do Alexandre, do Gesiel, que fez toda a parte de configuração, do Klaus, que ajudou a gente fazendo script, dando curso e tentando orientar conforme ele podia. Da minha parte também, ajudando a tratar, ver o que era problema ou não. Quando eu dei essa palestra no Fórum de CICIRTS, depois algumas pessoas vieram conversar comigo e falaram, eu já tentei implementar isso, não consegui, não deu certo, não tive sucesso. Uma coisa importante... eu acho que é o perfil do técnico que trabalha com essa análise de dados. Porque não é uma coisa que cai pronta no colo. Se o cara não for ele quiser ver se é problema ou não, ele ir analisar o tráfego, falar, não, isso daqui é suspeito, isso aqui não é suspeito. Se é uma pessoa mais pacata, não vai dar certo. Tem que ser aquela pessoa mão na massa mesmo, com vontade de querer fazer o negócio acontecer. E a detecção é baseada no comportamento do tráfego e não em assinaturas. E também a pergunta vocês colocariam isso de modo automático? A gente não aconselha. Nesse momento, pelo menos, a gente não aconselha. Por quê? Se a gente analisando lá o relatório, a gente tem o dado no relatório, a gente analisa o tráfego e a gente erra, imagina se isso for colocado de forma automática. Vai gerar um monte de falso positivo, a credibilidade vai por água abaixo e, na verdade, você não vai chegar no objetivo, que é resolver o problema, né? Vocês podem compartilhar os scripts? Sim, podemos. Nós já temos já está pronto. Quem quiser colocar isso na rede de cada instituição, pode mandar um e-mail para nós, security@unicamp.br, que a gente pode fornecer os dados. A gente só não pode dar suporte. Mas a gente pode ajudar, sim, de leve. Quem que a gente gostaria de agradecer? O Alexandre Berto, que é um analista de rede que ajudou a gente a configurar tudo. Ao Klaus, que ajudou a gente também e está com a gente até hoje nisso, orientando a gente. E perguntas? Eu estourei o tempo. Muito bem. Temos tempinho aí para uma pergunta, comentário. Aí a
instituição no microfone lá e pergunta para a transmissão. Rubens. A pergunta do Lucas Paulo, se não seria melhor usar um IDS. Nós estamos com um projeto... Não, nós não estamos com um projeto, não. Na verdade, até o Paulo, da UNB, entrou em contato com a gente, que ele tem um projeto de IDS, que é o Roguezilla, que, na verdade, é um passo a mais do que a gente tem implementado hoje. Então, talvez agora, para 2016, a gente trabalhe junto com ele. Ele já tem aí uma ideia de colocar isso em produção. A gente está começando a conversar com ele, mas não tem nada pronto ainda. A próxima pergunta é do Pedro Rocha. Apesar dele ter feito essa pergunta para todo mundo no chat, a pergunta era de uma indicação de base confiável de botnets. A gente pega lá no Emerging Threads, né? A base de assinatura deles. Está até na transparência. O material está disponível no site, está na transparência, de onde a gente pega o dado. Mais algum comentário? Tudo bem, vamos. Pois não. Instituição, nome, por favor. Bom dia, João, da Fundação PTI de Foz do Iguaçu. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho, muito bacana. Vocês, além da relação de botnets e das listas da Spam House, usou mais alguma coisa como entrada para os scripts, para ajudar a filtrar, ajudar a classificar e reduzir um pouco o volume de informações que vocês teriam que fazer análise manualmente? Não, né? Foram só essas duas fontes. Quantas pessoas tem na equipe para poder fazer análise desse volume de dados hoje? Na verdade, nós somos em 4 analistas para fazer todo o trabalho do CSIRT Unicamp. Basicamente, quem faz a análise dos flows está mais centralizado em mim e no Gesiel. Parece ser muita coisa, mas a gente trata, você viu os relatórios que eu coloquei, a gente tenta ver as primeiras linhas ali do relatório. Com o tempo, no começo foi um pouco difícil, você tem que pensar um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas, assim, não é nada muito complicado. Beleza, obrigado. Bom dia, Ítalo, lá do CSUSH, do Pop Bahia. Parabéns pelo trabalho, Daniela. Obrigada. Fiquei com uma dúvida, se você puder comentar um pouco sobre a parte de armazenamento dos flows, que você guarda um histórico, e a gente sabe que flows consomem bastante espaço em disco, etc. Como é que você tem feito esse armazenamento? Tem alguma técnica que vocês usam para comprimir, para poder guardar por mais tempo? Ou faz o rotacionamento de determinado tempo? Não está gerando tanto dado assim. A gente está guardando em arquivo texto. Arquivo texto, a gente nem precisou fazer rotate ainda, nada disso. Não é grande a quantidade de dados que é gerado. É por amostra, tá? A gente não pega tudo que passa no backbone, não é 1 para 1. Pergunta do Diego Canton é se vocês geram gráficos desses ataques para auxiliar na identificação de tendência. Não, hoje não. O que a gente tem uma base de dados com tudo que a gente trata, tudo que o CSIRT Unicamp trata é documentado, e a gente gera relatórios para nós mesmos, gerencial, para a gente saber o que está acontecendo ou não. A gente não tem gráfico disso, não. Próxima pergunta é se vocês já pensaram em implementar um SIEM, né, SIEM, para essa correlação. Já pensamos e desistimos? Já pensamos e desistimos, porque isso daí é a parte mais do Gesiel do que minha. Uma pergunta minha, Daniela, brevemente. Tem alguma a Unicamp fez alguma regulamentação do que você pode armazenar e por quanto tempo? Ainda não. Da questão do que você pode manter de log? Não, mas o Marco Civil diz que a gente tem que manter por 1 ano, né? Até na última reunião que nós tivemos com todos os administradores, isso foi levantado em questão. Porque tem unidade que não tem condição de armazenamento, guarda por 3 meses. A gente vai precisar fazer um trabalho em cima disso para o próximo ano. Entendi, obrigada. Bom, vamos agradecer a Daniela. A Daniela fazia tempo que não vinha nos visitar. Obrigado.